Galera, mais uma aulinha. Esse vídeo sobre sociedade colonial açucareira, ou seja, já tem aí no canal um vídeo sobre esse processo de colonização portuguesa, ou seja, como é que aconteceram e como é que ocorreram as primeiras expedições e a chegada do Pedro Álvares Cabral aqui no Brasil, divisões do território em capitanias hereditárias e o porquê do seu fracasso, né? Ou seja, distâncias, falta de recurso, falta de organização e um poder centralizado ali para indicar as ações dos donatários, né? Ou seja, como é que o governo ia funcionar. O primeiro grande projeto de colonização do Brasil não foi muito bem sucedido, ok? Mas algumas mudanças aí passam a ocorrer, principalmente a partir de 1550, quando duas das grandes capitanias hereditárias começam a criar um projeto bem sucedido de exploração econômica, certo? As capitanias de São Vicente no Sudeste, que é São Paulo, e a capitania de Pernambuco no Nordeste, elas vão ser bem sucedidas na produção e cultivo da cana-de-açúcar, certo? E esse assunto, cara, ele tem aparecido muito, mas muito no Enem, não com essas questões básicas, mas com todo esse pensamento e essas ideias do que é esse primeiro projeto colonizador, quais são as suas justificativas e quais são as suas questões. Então, para esse vídeo de hoje, cara, eu gostaria que vocês ficassem muito, mas muito ligados. É bastante sério essa discussão, ok? A respeito dos seguintes pontos. Primeiro, por que a cana-de-açúcar foi o produto escolhido? Certo? E cuidado, de cara, é muito comum nessa discussão a gente ouvir a seguinte resposta: porque o Brasil tinha um solo e tinha um clima muito bom. Perfeito. Qual que é o problema desse argumento? Qual é o problema dessa fala? Que se o nosso solo ele é bom, ele não é bom só para cana-de-açúcar. Ele é bom para vários outros produtos, certo? Para vários outros cultivos, para várias outras plantas. Então, percebe como é que essa justificativa ela não pode ser a nossa característica central do porquê da escolha da cana-de-açúcar, certo? Porque termos um bom solo, um bom clima, uma quantidade hídrica favorável para o cultivo e para as plantações em larga escala, ela é boa para a cana, mas ela é boa para a soja, ela é boa para o tabaco, ela é boa para o cacau, ela é boa para o milho, ela é boa para a batata, ela é boa para a mandioca. Ou seja, por que a cana-de-açúcar vai ser a escolhida? Por que ela que vai ser o nosso principal produto econômico dessa primeira fase da colonização, certo? Isso é o primeiro traço dessa nossa aula de hoje. E as respostas dentro disso, elas vão girar principalmente por um interesse econômico. O que é isso? O açúcar, ele é escolhido, ele é o plantio trazido para o Brasil, porque o valor dele na Europa é altíssimo, certo? Então, nesse caso, o que determina a escolha dessa produção não é o Brasil ser favorável, isso daí vai ser a condição de ter plantado, beleza? Mas o de ter escolhido a cana-de-açúcar, ela ter ganhado esse papel, ela vai acontecer pelo alto valor do mercado europeu no açúcar, certo? Ou seja, isso dá muito dinheiro. E só para vocês começarem a sacar como é que isso daí tem uma influência imensa, como é que esse primeiro projeto ele já direciona a nossa colonização. E isso dá toda a característica de um braço da nossa sociedade. É o seguinte, o Brasil, ele vai ter, o Brasil colônia, ele vai ter como condição a característica de exploração. Ou seja, Portugal está olhando para o Brasil, está focando no Brasil, e ela está pensando maneiras de ganhar dinheiro. E nesse caso, aonde se ganha dinheiro é na metrópole, é em Portugal. Isso significa que, para facilitar o frete, para facilitar a produção, para facilitar o escoamento, esse plantio, essa produção na colônia, ou seja, aqui no Brasil,
ela precisa ficar o mais próximo possível do litoral, certo? Por quê? Porque quanto mais no interior ela for, né, quanto mais para longe do mar essas plantações elas forem cultivadas, mais caro fica o transporte, mais caro fica o frete. E aí, maluco, qualquer fase da história humana, ninguém quer pagar frete alto, certo? Tá vendo aí entupido de promoção de Black Friday, de frete grátis? É por isso, porque frete barato convence as pessoas a comprarem. Quanto mais caro for o frete, quanto mais caro for o transporte, o deslocamento disso, mais caro fica. Então olha só, como é que isso daí já vai direcionando a nossa colonização. Primeiro, um plantio escolhido pelo alto valor no mercado externo, ou seja, no nosso caso para a Europa, certo? E quanto mais produzido próximo do litoral, mais barato fica, né? Menor é o custo do frete. Então, depois reparem, peguem o mapa do Brasil e comecem a observar como é que a maioria das nossas grandes cidades brasileiras, né, das grandes metrópoles brasileiras, elas são quase todas ligadas à parte litorânea. Por quê? Porque a gente passou muito tempo dentro desse tipo de produção, dentro desse tipo de lógica, com uma produção voltada para fora. Então, quanto mais perto, quanto mais próximo do litoral, mais vantajoso e maior a chance de sucesso econômico. Mas, pois bem, vamos lá, volta pro caso da cana-de-açúcar. Um alto produto de valor no mercado europeu, aí sim, ó, terras disponíveis no Brasil para fazer o plantio, para fazer a colheita, ou seja, tem essa produção em abundância, certo? Ó, os portugueses já sabiam como cultivar cana-de-açúcar, porque o contato com os portugueses na África já traz esse conhecimento, já sabem como é que a técnica funciona, já sabem como é o tempo de colheita, o tempo de cultivo. Só que quando eles plantavam isso na África, são em algumas ilhas, e aí sim o espaço geográfico era limitante. Agora, trouxeram esse conhecimento, já sabiam do que vão fazer para ganhar dinheiro e produziram em larga escala no litoral brasileiro, principalmente Nordeste, certo? Fundamental isso. Então, ó, alto valor do produto, terra e solo e clima favorável, um conhecimento já pré-adquirido, ok? E aí entra um outro fator, uma disponibilidade de trabalhadores, certo? Porque olha só, como o produto ele é voltado para o mercado externo, como ele é voltado para ser vendido na Europa, quanto mais baixo for a produção dele no Brasil, ou seja, quanto mais baratinho for feito o plantio e os custos, mais lucrativo fica a venda. E nesse caso, para diminuir o custo de produção, ou seja, para diminuir o valor desse produto para lucrar mais, o trabalho escravo ele é fundamental, porque ele é o jeito mais barato de se produzir. Compra-se os escravos, ou seja, coloca o escravo para trabalhar a vida inteira, certo? Até o máximo possível até ele aguentar, e com o que ele produziu ao longo desses anos, o lucro vai ser imenso, certo? E aí entra um outro detalhe, porque paralelo a essa situação da escolha dessa cana-de-açúcar como principal produto, tem também a escolha dos africanos como a força de trabalho brasileira. Okay? Inicialmente, quem era usado nas primeiras fazendas, nos primeiros engenhos de cana-de-açúcar, né, que são fazendas imensas, não é fazendinha, velho, é local de muita plantação, né, gigante. Ou seja, os primeiros trabalhadores desse modelo, eles eram os indígenas, mas por conflito com a Igreja Católica, ou seja, o clero tenta proibir a escravidão dos indígenas para gerar aí um número a mais de fiéis, ou seja, o indígena ele tem que ser catequizado, ele não tem que ser explorado, né? E além do fato de que com a escravidão indígena, Portugal, a coroa, ou seja, o rei, a metrópole portuguesa, ela só lucra com que o índio trabalha de escravo nas fazendas. Ou seja, ela só lucra uma parte desse grande comércio. Quando existe a opção dos africanos,
porque Portugal já está em contato com a África desde a época das navegações, ou seja, desde a rota que eles escolheram para chegar ao Oriente, o escravo africano ele começa a ser utilizado por conta de lucro. Olha só, ele trabalha tanto quanto o indígena, e ó, não vem com aquele papo de que o indígena não foi usado como trabalhador escravo porque o índio era preguiçoso, porque o índio não sabe trabalhar. Maluco, é escravidão. Certo? Escravidão significa que tem um cara te chicoteando nas costas para você poder capinar, para você poder cortar cana-de-açúcar, e aí você nunca precisa ter trabalhado. Depois que você tomar 2 chicotadas nas costas, velho, você sai limpando canavial. Certo? Então não caiam nesse erro de desmerecer o indígena até o ponto de um índio brasileiro não ser bom nem para ser escravo. Não. Nesse caso, a substituição do indígena pelo africano, ela acontece principalmente por questão econômica, pelo lucro. Okay? Trazer o escravo da África para o Brasil significa que Portugal agora pode cobrar imposto e pode cobrar valores desde o embarque no continente africano, desde o desembarque deles no Brasil, desde imposto sobre a venda para o senhor de engenho. Percebe? Então o mercado ele fica altamente lucrativo. Okay? Além do fato de que a Igreja Católica ela não se opõe à escravidão dos africanos igual ela se opunha ao dos indígenas. Certo? Esse modelo em cana-de-açúcar, grandes fazendas e trabalho escravo, ele vai ser a base da nossa primeira fase de colônia. É o que nós chamamos aí de plantation açucareiro. Essas 3 características são fundamentais: grande propriedade, monocultura e trabalho escravo. É dessa forma que o lucro dessa atividade vai gerar aí essa sociedade colonial arcaica. Mas esse ponto fica para a próxima, beleza? Por hora, lembrem disso, certo? Os motivos da escolha da cana-de-açúcar, a importância do mercado externo, a importância da Igreja Católica no processo de substituição ou troca do escravo africano pelo escravo indígena, e de como é que o açúcar brasileiro produzido principalmente no litoral vai dar o tom aí e o desenvolvimento dessa primeira fase do Nordeste brasileiro. Beleza? Valeu, galera. Abraço.